Hoje nós temos o princípio da semeadura. Opa! Está em Marcos 4, 3 a 8. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Quem é o semeador da parábola de Jesus? Ele é uma pessoa de influência, um líder, alguém que proclama a palavra de Deus. O semeador seleciona uma porção de sementes e só depois irá escolher o tipo de solo. Notemos alguns princípios que devemos conhecer a respeito da semeadura. Ok? Então pode semear. Pode começar a semear. Fica à vontade. É muito interessante, Guerra, porque essa é uma das parábolas do Senhor que ele conta a parábola e depois ele mesmo dá a explicação da parábola, não é? Então, hoje a gente lê um texto apenas da parábola em si, mas ele mesmo traz, não é? Na sequência, a explicação da parábola tirando a dúvida dos seus discípulos. Ele faz isso aqui em Marcos e também faz lá em Mateus capítulo 13. Então, Mateus capítulo 13 tem um conjunto de parábolas e essa é uma das primeiras. Agora, é muito interessante quando a gente para pensar nessa lei da semeadura, né? Porque, na realidade, aqui ele está falando muito claramente a respeito da palavra que é semeada, mas nós temos a aplicação dessa lei da semeadura em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos fazendo, mesmo não tendo um resultado imediato, mas nós vamos ver o resultado depois. Então, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Agora, aquele que semeia uma boa semente, ele vai colher um bom fruto. O que semeia uma má semente, ele provavelmente não vai colher um fruto tão bom. Mas essa lei da semeadura, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Há, inclusive, uma outra lei, que essa não é uma lei bíblica, mas ela se adapta perfeitamente à lei da semeadura, que é a lei da ação e reação, ou do equilíbrio de forças estabelecidos, né, na física por Newton. Então, toda a ação, ela vai gerar uma reação. Né? E é exatamente nessa questão da reação. Muitas vezes eu não posso controlar a ação do outro, mas eu posso controlar a minha reação. Não é? Então, isso é importante. Então, aquilo que eu vou semear, eu vou colher. Agora, isso não quer dizer que a pessoa está semeando uma ação ruim contra você, que ela tenha que colher de você mesmo. Então, não reaja na mesma proporção do mal que você recebe. Interessante, né, Rogério, que a gente vai ver os outros tópicos aqui, é essa questão que as pessoas muitas vezes usam esse texto apenas para trazer para uma área apenas, que é a área das finanças. Sim. Mas a gente sabe que isso é abrangente. Abrangente. E é todas as áreas, ou seja, aquilo que você planta, você semeia numa área, você vai colher, não é? Em qualquer dimensão, né? Rogério, os relacionamentos, eles são assim, não é? Se você chega e sorri, você automaticamente vai ganhar um sorriso de volta. Agora, se você chega com a cara fechada, rabugento e não responde, você provavelmente no dia seguinte não vai receber o sorriso de orelha a orelha. Então, é paz, é alegria, amor, tudo que você plantar, você vai colher. Olha só, a gente já tem aqui umas participações e a gente já quer citar. Tem uma pessoa aqui que está nos enviando um abraço, uma pessoa que
vocês não conhecem, lá de Currais Novos. Ah, deve ser a Célia. Xará da minha avó, da minha irmã. Né? Então, não tem nem como esquecer o nome, não tem. Está mandando um abraço, agradecendo a Deus aqui pelo programa. Alô, nós agradecemos, não é? Amém. E pedindo para orar aqui a respeito da área da saúde, da família, né? Nós vamos orar, viu, Célio? Obrigado aí por você estar nos acompanhando e esse carinho que você tem conosco e esse ministério que o Senhor confiou às nossas mãos, né? Bom dia, irmãos. Paz, eu sou do Rio, sempre participo e tenho sido abençoado, mas me encontro angustiado. Passei um final de semana inteiro na presença de Deus, com jejum de 21 dias, e logo no outro dia eu me sinto triste, oprimida, deprimida. Eu não suportei e nem entreguei o meu jejum. Só notícias ruins. Como explicar essa atmosfera? Estou cansada. Estar na presença de Deus, chorando. Cadê minha alegria? Me ajudem, me dê uma palavra sobre isso. Olha, é muito interessante, Rogério, quando a gente vai para a presença do Senhor e planteia na presença do Senhor, nós precisamos muitas vezes esperar, não que o Senhor venha nos responder, mas até mesmo mudar o nosso estado emocional. Se a gente fica um período muito longo, né, de pranto, choro, arrependimento, quebrantamento, então a gente não vai sair dali imediatamente e fazer essa mudança no nosso estado emocional de uma maneira muito tranquila e muito fácil. Além de que, eu estou falando isso, até a própria questão das mudanças da nossa alma e das nossas emoções. Então, a gente não sai de um polo e vai para outro, a gente não migra assim com tanta facilidade o tempo todo, né? A gente tem um processo e esse processo ele precisa, inclusive, vir aos poucos e ir alterando até a própria química do nosso organismo. Porque a química da tristeza, do choro é uma, a química da alegria, do riso é outra. E essa química ela precisa ser mudada dentro do nosso próprio organismo. Agora, uma outra coisa é que se você estava buscando o Senhor, você provavelmente mexeu nas regiões celestiais e essa mudança nas regiões celestiais, ela pode provocar uma reorganização dessas regiões celestiais, gerando até em alguns momentos aquela atmosfera de aparente opressão. Né? Então, dependendo do nível de guerra e de intercessão que você entrou em uma região, né? E aí você vai ficar realmente contaminada até certo ponto por essas influências. Agora, tenha um período só de adoração e louvor, porque eu tenho certeza que isso vai mudar tanto a atmosfera espiritual quanto o seu estado emocional. Amém. Vá para os lugares altos em louvor e adoração. Amém. Tá certo? Que o Senhor vai fazer você se sentir muito melhor. Em nome de Jesus. Nós temos aqui muitas sementes deverão ser lançadas a fim de se obter uma colheita. Né? Então nós temos aqui que muitas sementes deverão ser lançadas. Agora eu queria colocar aqui para a gente, nesses dois tópicos, fala. Nem todo solo é produtivo, mas não podemos colher se não semearmos. Não é? Então nós temos muitas sementes que deverão ser lançadas, nem todo solo é positivo, mas não podemos colher se não semearmos. Né? Não tem como o cara vai lá colher, não semeou. Eis a questão. No mínimo capim e gordura ainda por cima. Eis a questão. Mas aí, Guerra, nós temos duas coisas interessantes, que é, primeiro, a quantidade de semente que a gente vai lançar. Sim. Né? Então, a gente lança a semente. E quanto mais sementes você lançar, mais possibilidades você tem de colher. Eu acho muito interessante, e eu tenho observado em algumas plantações, antes, quando se semeava o milho, semeava
em separado. Sim, né? Hoje em dia já se semeia as fileiras muito mais próximas, aproveitando mais o espaço. Né? Mas se você vai semear mais próximo, significa que você vai colocar uma quantidade maior de semente ali. E com certeza vai aumentar a produtividade. Então é exatamente esse o princípio. Aquilo que Paulo também diz, né? Aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Agora, o tipo de solo, né? Como o Guerra falou, nem todo solo é produtivo. Não é? Com certeza. Tem determinado tipo de solo que ele pode até produzir, mas ele não vai produzir na mesma proporção de um outro solo. Aí temos algumas questões que valem a pena considerar. A primeira delas é a própria natureza ou a qualidade do solo. Sim. Né? Porque isso vai interferir. E determinado solo ser propício para determinada semente. Isso também é importante. Né? Outra coisa interessante são o preparo do solo. Então, às vezes, o solo pode até ser bom, mas se ele não tiver recebido um preparo antes para receber a semente, aí a semente vai produzir pouco, se produzir. Além disso, nós ainda temos as condições externas que não dependem do solo, como a quantidade de sol e a quantidade de água, não é? Então, isso também é importante. O calor e a água, que não estão no solo necessariamente, né? Mas que vai interferir. Até nós temos uma participação aqui, Rogério, que eu acho interessante, DDD 66, é de Canarana, Mato Grosso, é a Diana. Ela mandou assim, ó: graça e paz, vocês são um trio ótimo. Tem um relacionamento abençoado. Obrigado. Louvamos a Deus por serem tão especiais. É muito bom semear, mas a colheita é Deus quem vai providenciar. Nós podemos não colher, outros vão colher para nós? Sim, a palavra de Deus ela diz isso, né? Que uns semeiam, uns regam e outros colhem. Né? Mas é muito interessante que isso pode acontecer no aspecto de uma palavra, né? Aí na questão do reino. Eu posso semear, né? E de repente o Guerra chegar e cuidar e de repente você colher. Mas esse é um processo que acontece no reino. Sim. Né? Mas na realidade é o serviço do reino. Um faz uma coisa, outro faz outra, no exercício dos dons e habilidades que temos. Então, agora, essa pessoa que está sempre semeando, não lhe falta semente. E de onde vem, não é? Essa semente para ela semear. Porque há pessoas que estão sempre naquele serviço de estar semeando, semeando, semeando. Ela pode não colher aquele fruto daquela semente, mas ela está colhendo frutos de outras sementes que talvez outro tenha semeado, né? Ou até mesmo ela em outra situação. Porque aquele que semeia, quanto mais semente ele semeia, mais semente Deus coloca em suas mãos, que é um outro princípio interessante. E aí, Guerra? Nós devemos continuar semeando, pois um dia teremos uma grande colheita, né? Isso aqui, não é? E o solo que produzir frutos vai multiplicar. Nós colheremos mais do que semeamos. Então nós temos duas coisas que eu esses dois pontos, nós devemos continuar semeando, não desanimar. E o solo que produzir fruto vai multiplicar. Então, muitas vezes a pessoa não vê, não é semeou ali e não enxerga, poxa, mas não deu aí, então, mas então, segura aí, não desista. Desculpa, segura até você falar, Rogério, porque tem uma participação da irmã aqui do Mato Grosso que ela tem a ver com isso, essa questão de não desanimar, porque às vezes a gente começa tá ali trabalhando, está servindo no ministério, e parece que a gente não percebe que não está acontecendo nada, não é? E aí bate aquele desânimo mesmo, né? E ela diz assim, ó: paz do Senhor, eu sou do Mato Grosso, faço parte do louvor da igreja e ultimamente ando me sentindo mal. Fico muito nervosa quando tem muita gente na igreja. Começo a me sentir como um peixe fora d'água. Deus já confirmou meu ministério e tenho muitos desejos sobre o ministério, mas tenho tido muitas dúvidas e ando desanimada. Me sinto como se não fosse capaz.
Isso acontece muito. Eu ando tendo algumas visões e isso tem me preocupado. Preciso de um conselho, de ajuda. Muito obrigado, esse programa é uma bênção. Olha, Rogério, não ficou muito claro se essas visões que ela está tendo tem a ver com o ministério que ela está ou com o ministério que aquilo que ela acha que é o ministério. Isso. Porque, pelo que eu entendi, ela já está envolvida no Ministério de Louvor, mas tem algo que ela está entendendo que precisa fazer além daquilo que ela faz, não é? Pelo que eu entendi. Eu também entendi isso. Então, tem tido visões e sonhos. Então, deixe que o Senhor vai testificar aonde você quer e você vai ter clareza quando as portas que o Senhor tem para você se abrirem. Então, continue fazendo aquilo que você está fazendo e fazendo bem. Né? É a visão. Continue semeando. Isso. Né? Essa é a semente que está nas suas mãos. Então, continue lançando a semente. Né? Então, lance o pão sobre as águas, literalmente. Continue lançando as sementes. E fique atenta para as oportunidades e as portas que poderão surgir. Exato. Porque você poderá realmente se surpreender com aquilo que Deus poderá e vai fazer através da sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.